Boa noite a todos. Finalmente chegamos ao final do nosso curso do preparatório para candidatos ao cargo de vereador. É com muita satisfação que a gente está aqui nessa noite, né? Chegamos realmente ao final. E não mais do que importante, né, estarmos aqui, né, na companhia de todos. Foi muito bom estar com vocês. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas queria dizer que todos vocês estiveram empenhados. Eu pude ver durante essa semana, principalmente, em que eu entrei em contato com vários de vocês a respeito dos relatórios, né, em quem não pôde participar, comparecendo às sessões ordinárias, às sessões de comissões. E o empenho de vocês em realizar, em poder entregar a tempo, né, de poder realmente computar o seu desempenho para esse final. Inclusive, muitos de vocês estiveram hoje até durante o dia aqui, né, conosco, entregando isso daí. Eu queria dizer também que eu esperava não estar aqui até hoje, né? E conseguir chegar aqui também, para mim, foi uma vitória, né? Eu queria até pedir permissão, desculpa estar fazendo essas considerações agora, mas foi muito bom. Novamente dizer que todas as fotos encontram-se no Flickr da Câmara. Todas as gravações das aulas estão no canal do YouTube na Câmara também. Quem tiver perdido alguma aula, não pôde participar, pode assistir, pode rever. Que o conteúdo das apresentações serão passadas por e-mail dentro desse tempo que a gente tem aqui, porque a gente tem bastante coisa para finalizar até o final do ano. Mas entre dezembro e janeiro, a gente vai conseguir enviar para vocês por e-mail, né, todo esse material, esse conteúdo, para vocês reverem durante todo esse ano que vocês terão de trabalho até as eleições. E também dizer que nós estamos aqui todos os dias, né? Se tiverem dúvidas, quiserem trocar uma ideia, não só nós, como todos os vereadores da casa, que estiveram, muitos deles não presentes, mas acompanhando à distância, porque todos têm trabalhos também em outros dias, né, à noite, em várias coisas na cidade. Então, nesta noite, eu tenho a satisfação de receber aqui em nossa casa o nosso especialista em Direito Público pela PUC de Minas, é pós-graduando em Direito Penal pela Faculdade Metropolitana, graduado em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, é inscrito na OAB tanto da Bahia quanto de São Paulo, é ex-aluno especial do programa de mestrado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado público do quadro efetivo da Câmara Municipal de Atibaia, tem experiência em direito homoafetivo, familiar, previdenciário, constitucional, administrativo, direito do trabalho, e com ele que eu aprendo todos os dias um pouco mais. Ele vai falar sobre a visão administrativa e jurídica sobre a atuação do vereador, a relação com a comunidade e com o Estado. Dr. Tony Riva, seja bem-vindo à Câmara de Bragança Paulista. Boa noite, gente. Primeiro, é uma grande satisfação estar sempre em Bragança, tanto pelo carinho como eu sou recebido aqui. Eu tenho um apreço muito grande pela cidade, já é a terceira vez que a gente colabora com a Escola do Legislativo, a qual também eu rendo as minhas honras, uma vez que coordenei o projeto em Atibaia, e sei o quão é importante, inclusive vocês que são futuros candidatos e futuros vereadores, abracem esse projeto da Escola do Legislativo. É a porta de entrada da comunidade para a Casa do Povo. O tema que me foi proposto foi visão administrativa e jurídica sobre a atuação do vereador. Eu vou tentar fazer um apanhado, até porque vocês perceberão, e eu acho que perceberam no momento prático, pelo que eu percebi aqui, pelo que a Érica disse, vocês tiveram uma vivência prática nas comissões, junto às sessões, e viram que
cada momento é um flash diferente, porque trabalhamos notoriamente com as relações interpessoais. Então, os anseios da sociedade, eles são os mais variados, e nós lidamos com os mais diversos segmentos. Então, o que hoje é necessidade, pode ser que amanhã não seja, e surja uma necessidade nova, e é necessário que o legislativo, cumprindo o seu papel, legitime determinados comportamentos humanos, legitime determinadas ações. Então, eu busquei os pontos principais. Na oportunidade, já peço desculpa, eu chego aqui no último dia, depois de ter passado uma gama de profissionais, os quais, inclusive, eu tenho grande admiração, como a professora Rita Gonçalves, que aqui esteve, a Milton Cufa. Não pretendo sequer chegar perto deles, mas pretendo contribuir com vocês em algo mais. Então, visão administrativa e jurídica sobre a atuação do vereador. Eu também sou péssimo para era digital, por incrível que pareça. Já desliguei, Érica. Eu sou péssimo digitalmente. Então, a gente vai continuando enquanto liga. Nesse primeiro momento, eu julguei necessário que nós fizéssemos uma ambientalização acerca do tema. Falar... Érica, não, eu tenho um problema com isso. É para frente? Pronto, tranquilo. Pronto, então nós vamos fazer uma ambientalização sobre o poder legislativo, que é sobre este poder que nós nos debruçaremos e a partir de então, iremos entender a função a ser desenvolvida pelos parlamentares. O Brasil, ele adotou, conforme a doutrina clássica, a teoria da tripartição de poderes ou teoria da tripartição de funções. Provavelmente, vocês já ouviram falar disso no decorrer do curso, mas não tem como eu não voltar, uma vez que eu preciso fazer essa ambientalização. Dentro dessa teoria, surge um contexto de funções. Funções típicas e funções atípicas. E o Poder Legislativo tem, dentre as suas funções típicas reconhecida, a função principal de legislar. Inclusive, quando a gente fala em Poder Legislativo, a primeira visão que as pessoas pensam é em fazer leis. Só que não. A gente, além de fazer leis, tem como uma das funções típicas fiscalizar. E creio que nesse processo de criminalização da política, inclusive, eu fico lisonjeado por ter essa quantidade de pessoas interessadas em fazer uma formação para exercer atividade parlamentar, uma vez que o que tem sido feito é criminalizar os políticos, e eu não estou fazendo nenhuma defesa de político, mas eu estou fazendo uma defesa da política. É necessário que tenhamos, sim, pessoas interessadas, pessoas que se formem, porque se vocês aqui não estiverem, provavelmente virão as pessoas que realmente são ruins. E essas pessoas utilizarão o poder legislativo de forma à satisfação de seus próprios interesses, e isso não é legal para a administração pública. Então, o poder legislativo, assim como o executivo e o judiciário, é um poder da União. Então, nós vamos tratar, primeiramente, de Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 2º, diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Poder Legislativo está inserido no modelo de democracia representativa. Ou seja, o Poder Legislativo é o verdadeiro representante do povo. Não que o Executivo não seja, mas, na sua essência, o Legislativo assim é considerado, uma vez que, até pela quantidade de vereadores, a quantidade de deputados e senadores eleitos, dá-se para perceber que você consegue uma maior heterogeneidade das demandas que vão ser trazidas para o Poder Legislativo. Então, aqui nós estamos em 19 vereadores. A tendência é que esses 19 vereadores representem os mais variados segmentos da sociedade. E levante determinadas bandeiras, que é o natural. Um vai pregar educação, outra cultura, outra segurança pública. Um vai pregar direitos dos deficientes. Enfim, dentro desse conjunto que forma essa democracia representativa. E, como diz o artigo 1º da Constituição, parágrafo único, ratificando essa democracia representativa,
Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, a gente fecha o seguinte cenário. O poder legislativo, ele é constitucionalmente legítimo, ele é um dos poderes, ele bebe dessa tripartição das funções, e eu prefiro falar em tripartição das funções, uma vez que poderes dão uma ideia de algo muito estanque, como se o legislativo só legislasse, o executivo só administrasse e o judiciário só julgasse. E não é bem essa situação. Eles têm funções primordiais e funções acessórias, funções típicas e funções atípicas. Numa visão geral, tratando-se das funções do Poder Legislativo, o Poder Legislativo ele exerce a função representativa, que se cristaliza na reprodução ao máximo da diversidade de interesses, valores e ideologias emanadas da sociedade. Ou seja, primordialmente, alguém vai representar o povo. E, dentro da democracia, espera que esses representantes bebam das mais variadas ideologias. Eu não vou adentrar muito nesse ponto, que a gente pode entrar em determinadas discussões, até porque hoje tem-se um combate absurdo a ideologias, o que eu não julgo ideal, pelo contrário. O meu julgamento é que se tem as mais variadas ideologias dentro do Poder Legislativo, contemplando essa função representativa. A função legislativa, que é a mais conhecida, que é a de inovar na ordem jurídica. O Poder Legislativo é quem confecciona atos normativos que, na maioria das vezes, em especial as leis, inovam na ordem jurídica, inovam no ordenamento jurídico. Ou seja, até ontem eu tinha uma lei, hoje eu vou passar a ter outra lei que vai tratar ou do mesmo assunto ou de um outro assunto, ou de um outro assunto que vai acabar tornando impossível que outra lei, que mesmo vigente, continue tendo eficácia. Então, essa é a função primordial, essa é a função que todo mundo conhece. É mesmo aquela questão do juiz. Quando se fala em juiz, primeiramente todo mundo pensa em crime, como se o juiz só trabalhasse com crime. Então, o legislativo é a mesma situação. Falou em legislativo, a gente lembra da possibilidade de criação de leis, da função legislativa. A função controladora, fiscalizadora, que se descortina através da fiscalização da administração pública. E eu, particularmente, julgo a mais importante. Uma vez que é através dela que a gente acaba com o mando e desmando do Poder Executivo. A gente faz o temperamento das suas ações. Mas que isso é uma função garantida constitucionalmente. Vocês vão perceber, principalmente quando estiverem na atividade parlamentar, e é uma crítica que eu tenho feito devido a várias ações diretas de inconstitucionalidade que o órgão que eu trabalho tem respondido, que está acontecendo um movimento, e eu acredito que esse movimento é devido à criminalização do Poder Legislativo. Eu uso esse termo, pode parecer duro, mas realmente é o que está acontecendo, de tornar o Legislativo despachante do Executivo. A gente não pode fazer mais nada, vocês vão perceber. A gente criou a Semana da Dança. O TJ disse, não, mas o Legislativo não é competente para criar a Semana da Dança, é o Executivo. Aí eu pergunto, mas a nossa função primordial não é fiscalizar e legislar? Infelizmente, a gente está conseguindo legislar muito pouco. E está se tornando, repito, mero despachante do Executivo. Então, vamos fazer algo que eles, até o momento, não tem como nos barrar, é fiscalizar. Porque, a partir do momento que a gente fiscaliza, a gente faz com que o Executivo filtre as demandas que vão mandar pela sua iniciativa para o Legislativo aprovar. E aí a gente consegue fazer um balanceamento e fazer uma legislação por vias transversas. Infelizmente, eu tenho que falar isso, mas na prática é o que tem acontecido. E a função julgadora, que compreende o julgamento do chefe do Executivo nos crimes de responsabilidade, que são as infrações político-administrativas. Então, o Decreto-Lei 201 de 67, um decreto muito antigo, se a gente parar para pensar, é anterior à Constituição, que é de 88, ele traz algumas condutas que podem ser desenvolvidas pelo Executivo, que geram essas infrações administrativas e cujo julgamento cabe à Câmara Municipal.
Então, em síntese, nós temos as funções típicas, que estão elencadas no artigo 30 da Constituição Federal, que é o legislar. Então, a gente vai ver logo na frente que o artigo 30 ele traz, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Então, essa é uma função típica. Típica porque olhou para o legislativo, você tem que saber, ele tem que legislar. E vocês, vereadores, terão que legislar, seja diretamente, através da iniciativa de projeto de lei, seja indiretamente votando os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo. E nós temos a função de fiscalizar, que está no artigo 31 da Constituição Federal. Também temos as funções atípicas, que está no artigo 31, parágrafo 2º, que é a de julgar, e a gente vai ver que é julgar o parecer de contas do Executivo. O Legislativo pode fazer esse julgamento e afastar, inclusive. E aí eu vou abrir uma nuance já para vocês, para quando da atuação. E o que eu já falei do decreto de lei, que são das infrações políticas administrativas. Então, agora, especificamente, depois de fazer esse apanhado das atividades que podem ser desenvolvidas, das funções que podem ser desenvolvidas pelo Legislativo, a gente vai estudar pausadamente, uma a uma, as típicas e as atípicas, fazendo uma correlação direta com a atuação do vereador. Então, dentre as funções típicas, a gente inicia com o ato de legislar. A Câmara Municipal, ela exerce sua função legislativa. Então, vocês me perguntam, qual é a forma? Tá bom, é só lei? Como é que eu posso legislar? A Câmara, ela exerce através de leis, e aí nós vamos ter as leis complementares e as leis ordinárias. Vamos ter os projetos de emenda à lei orgânica. A lei orgânica, eu não sei se outro palestrante teve aqui explicou para vocês, mas seria, numa analogia, vale lembrar que o STF não considera a lei orgânica com o mesmo grau da Constituição Federal e Estadual, mas seria, numa analogia, o documento central de organização político-administrativa do município. Teria um peso, a grosso modo, se considerarmos isoladamente o município, de uma Constituição municipal. Friso, gente, e eu estou sendo até filmado, não existe Constituição municipal, a lei orgânica não tem a mesma hierarquia das Constituições estaduais, nem as Constituições da Constituição Federal. Todavia, eu estou fazendo essa analogia para que vocês consigam compreender o papel da lei orgânica para o município de uma forma mais simplificada. Não, ela vai ser cumprida. O que acontece é o seguinte, por exemplo, você tem a Constituição Federal. Eu vou citar um exemplo. Eu fiz uma lei. A lei que foi feita aqui no município, ela tem que obedecer à Constituição Estadual e à Constituição Federal e à lei orgânica. Só que, por não ter o mesmo grau de hierarquia dentro da estrutura jurídica, eu não posso entrar com ação questionando a lei direta de inconstitucionalidade, questionando a lei porque ela desobedece à lei orgânica. Mas eu posso em relação à Constituição Federal. Então, é mais uma questão no campo prático-jurídico. E aí, no campo jurídico, a gente faz essa diferenciação. A Constituição Federal, ela é uma norma fundamental, a Constituição Estadual também, ela tem certa rigidez, o que a lei orgânica não tem. Mas ela deve ser cumprida, ela é o norte do município. Ela vai ser cumprida tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. E, via de regra, não. Na verdade, ela obedece à Constituição Estadual e à Constituição Federal. Então, projetos de emenda à lei orgânica, projeto de lei complementares, projeto de leis ordinária, projeto de decretos legislativos e projetos de resolução e medidas provisórias. Ou seja, vocês têm muita coisa para fazer. Só que, assim, não é uma situação de chegar, agora eu sou vereador e agora eu vou sair legislando. A Érica quer ter direito a carro toda vez que ela estiver doente. Então, tá bom, a gente legisla porque eu quero legislar, porque eu sou vereador, eu posso tudo. Eu vou contar uma história para vocês recente. Lá no meu estado, na Bahia, então não critiquem o meu estado, eu sou baiano, fizeram uma emenda à Constituição. A Câmara aprovou uma emenda à Constituição Federal. Porque na Constituição Federal, o artigo 29, ele traz um parâmetro da quantidade de vereadores. Ou seja, eu não posso ultrapassar aquilo ali. Eu posso até ter menos, mas ultrapassar não. E aí eu acho que eles resolveram, era um município pequeno, eles resolveram ampliar o parâmetro, ultrapassar o que a Constituição trazia, federal. E aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram
e a Câmara aprovou, então vereadores tenham cuidado. Por quê? São vocês que legislam. Pode até ter tido iniciativa do Executivo, mas vocês que aprovaram uma emenda à Constituição Federal. E existe uma hierarquia de normas. No topo está a Constituição Federal. A própria Constituição Federal traz no artigo 60 quem são os legitimados para propor alteração a seu texto. E lá não tem vereadores. Isso não quer dizer que vocês são menores, mas é uma questão de divisão de competências, porque senão vira uma bagunça. E aí a gente acaba com a soberania estatal. Imagine, Bragança pode tudo, Atibaia pode tudo, a gente morre. Porque vocês, vereadores aqui, vão querer fazer... Primeiro, vão querer englobar Atibaia para Bragança, e a gente vai querer englobar vocês, porque a gente quer o dinheiro de vocês também. E aí vai dar uma confusão. Então, assim, existe uma divisão de competências que tem que ser respeitada. E a Constituição Federal é a nossa norma suprema. E gere e organiza todo o país. Então, você tem que limitar as possibilidades de reforma. Porque senão se reforma a todo tempo. Tanto é que vocês viram como foi dificultoso, poderia ter sido mais, poderia ter acontecido, o processo de reforma da Previdência. Por quê? Primeiro tem que ver quem é competente para se fazer, depois você tem todo um rito, você tem que votar em 2 turnos, em cada casa, por 3/5. Então, voltando à história. Vocês precisam ter atenção naquilo que vocês legislam e naquilo que é trazido para vocês, de forma que vocês não se achem o super-herói do mundo. Como vocês também não serão confeccionadores de currículo. E graças a Deus vocês estão fazendo esse curso aqui, Érica, porque provavelmente esses futuros vereadores, eles orientarão a equipe deles e entenderão quando a equipe falar, a gente não faz currículo. Porque vocês têm uma função muito elastecida. Olha a quantidade de coisa. Só projeto de lei, vocês podem fazer 2 tipos de lei, ordinária e complementares. Decreto legislativo, projeto de resolução, medida provisória. E aí, o munícipe, inclusive a gente tem que fazer um curso para os munícipes também, para entender o papel do vereador, acha que vocês têm que fazer currículo. E acaba ceifando a função de vocês legislativa. Então, dentro dessas espécies, a gente vai agora andar um pouquinho falando a respeito de cada uma. O projeto de lei é a proposição. Por que proposição? Porque é encaminhada para o plenário. Então, tudo que é encaminhado para o plenário tem como gênero, é chamado enquanto gênero de proposição. Então, é uma proposição que tem por fim regular toda a matéria legislativa de competência da Câmara Municipal, sujeita à sanção do prefeito. Ou seja, tudo que se tratar da competência legislativa, via de regra, vai vir via projeto de lei. E requer sanção do prefeito. Então, o que é que acontece? Vocês aprovam um projeto aqui, também não é automaticamente amanhã já está na rua, aprovamos que pode, todo mundo tem direito à bolsa R$1.000 por existir em Bragança. Isso não quer dizer que amanhã já vai ser pago, porque vai para a sanção do prefeito, e o prefeito pode vetar. E se ele vetar, esse projeto ele retorna para a casa, e a casa pode derrubar o veto. Mas até tudo isso acontecer, até a sanção, a promulgação e a publicação da lei, após a votação de vocês, ela ainda não pode ter efetividade. Vai ter que aguardar todo esse procedimento. A iniciativa de projetos de leis pode ser dos vereadores de vocês, e deve ser naquilo que vocês têm competência. Infelizmente, como eu disse, o ordenamento jurídico tem restringido, e até bom que vocês estejam aqui hoje, para vocês perceberem que às vezes a gente olha para o vereador, eu trabalho com eles diretamente, sou efetivo, todavia, então, assim, não vou fazer qualquer apologia no sentido de colocá-los em uma situação que eles realmente não estão. Só que a população, primeiro, ela despeja e utiliza de forma errada a função representativa. Eu elegi, qual é o seu nome? Elane. Agora é tudo com ela. Eu não fiscalizo, eu não quero saber de nada, porque eu votei em você. E aí, o que é que acontece? Dentro dessa celeuma, dentro desse fato de que a população acha que o vereador pode tudo. E existe
Existem situações onde ele pode atuar. Existem matérias, vocês vão ver, de competência privativa do prefeito. E o que quer dizer isso? Só quem pode iniciar aquele processo é o executivo. Então, o prefeito precisa encaminhar. São os vereadores que vão votar, mas ele precisa encaminhar. Por exemplo, plano diretor, importantíssimo. Importantíssimo plano diretor. Faz parte da política urbana e nós vivemos cada vez mais na necessidade de ordenação do nosso solo urbano, né? Principalmente com cidades em crescimento, que é o caso de Bragança. Os vereadores eles vão votar, eles vão discutir, eles vão fazer audiência pública? Vão, mas eles não podem, os vereadores não podem chegar aqui, trazer um projeto sobre o plano diretor, protocolo. Eu não sei onde vocês protocolam aqui, mas lá em Atibaia, na divisão administrativa, e esse projeto vai começar a andar. Porque se ele andar, se ele for aprovado, ele vai ser declarado inconstitucional. Ele vai ser combatido. Por quê? Porque não é competência do legislativo apresentar a propositura de projeto de lei que verse sobre plano diretor. Agora, se o executivo protocolar, é o legislativo que vai fazer todo o processo de julgamento, de instrução desse processo. No caso de plano diretor, audiências públicas. Por quê? Porque ele tem que contemplar ao máximo o princípio democrático, precisa contemplar ao máximo as necessidades da população, porque, por exemplo, o bairro nobre não tem a mesma estrutura do bairro do pobre. E, para isso, é necessário que se crie no plano diretor medidas combativas de determinadas mazelas daquele bairro. Então, todo esse procedimento vai ser feito coordenado pelos vereadores, mas os vereadores não têm competência para a propositura desse projeto. Então, assim, quando se fala que os vereadores têm a iniciativa de projetos, os projetos cuja lei permite que ele tenha essas iniciativas. De comissão. Então, por exemplo, aqui de comissão, a gente pode citar o exemplo das comissões parlamentares de inquérito. O plano diretor ele deve ser revisto a cada 10 anos. Uma vez o projeto votado, ele está acabado. Ele está acabado. Provavelmente o que vai ser feito é o executivo encaminhar essas emendas. Agora, o vereador ele pode fazer emenda enquanto o projeto está sendo votado. Enquanto está sendo votado, ele pode fazer. Só que o que é que acontece? A gente vota. Se a competência é privativa do Poder Executivo, um novo projeto que traga qualquer alteração, ele só pode ser encaminhado pelo Poder Executivo. Ponto. Mas, quando da discussão do projeto, pode ser proposta emendas. Por exemplo, o orçamento. O orçamento do município é um projeto também de iniciativa do Poder Executivo. Só que, ontem mesmo nós votamos o orçamento de Atibaia. Um vereador entendeu que determinada alocação de recurso não contemplava o interesse público e propôs uma emenda para que fizesse uma alocação diversa. Foi feita, a emenda foi aprovada e o projeto foi aprovado com essa modificação. A gente fala aqui, na verdade, de proposição. Eu não posso protocolar, mas discutir é o dever dos vereadores discutir esses projetos. Aí eu estava falando da comissão. Por exemplo, comissão parlamentar de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito são comissões criadas pelos vereadores, 1/3 dos vereadores, para investigar fato certo e determinado. Nós temos comissões parlamentares de inquérito no âmbito da União Federal e nós temos as comissões no âmbito municipal. Lógico, com certas diferenças. Não tão grandes, mas algumas, porque nós não temos poder judiciário e aí a gente não consegue ter todos os poderes próprios dos juízes, como a comissão parlamentar de inquérito no âmbito federal. A comissão ela é instituída, ela passa a investigar determinado fato e ela percebe que esse fato precisa de uma regulamentação, em verdade. Falta uma regulamentação. Ela pode encaminhar um projeto de lei para que faça essa regulamentação desse fato determinado que ela estava investigando e percebeu que o que gerava embaraço era a não existência de um projeto de lei regulamentador. Então, é um exemplo de iniciativa das comissões. Da mesa da Câmara, vocês sabem que a mesa da Câmara ela é eleita pelos pares, ou seja, vocês, vereadores, elegerão aqueles que
cuidarão da gestão da casa. Porque também não dá para colocar 19 vereadores discutindo diretamente o interesse da gestão da casa. Vira uma bagunça. Então, é necessário que alguém represente esses 19 e faça a gestão da casa. Então, normalmente, a mesa diretora, além de outros projetos, ela encaminha projetos relacionados à gestão administrativa da Casa Legislativa. E do prefeito municipal, que é o chefe do executivo. Ainda, e o que a gente vê muito pouco, da população. A população ela pode propor projeto de lei mediante um projeto de iniciativa popular assinado por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. A gente teve, no âmbito federal, um projeto de lei encaminhado pela iniciativa popular, que foi o projeto de lei da ficha limpa. Mas não é muito comum. Normalmente, a gente procura o vereador. Então, como vocês estão sendo preparados para serem vereadores, essas pessoas vão procurar e aí vocês vão saber que vocês podem propor, a respeito de alguns assuntos, projetos de lei. Ana D'Arienzo. Então, o ideal seria que todo mundo se envolvesse em tudo que é da cidade, porque eu vou dizer para vocês, eu sou procurador de carreira, então a minha função é checar a legalidade dos atos, todavia, não existe uma melhor checagem do que a da população. Eu, enquanto servidor, eu posso ser retaliado, eu posso ter um processo administrativo aberto para me exonerar, a população não. Ela não pode. E ela, acompanhando, ela vai poder criar consciência e votar em pessoas que representem melhor os seus interesses, em vez de criminalizar. Porque vocês que querem ser vereadores, trabalhem esse discurso. Criminalizar a política é um meio de manter quem já está nela, tirar do foco, tirar o desejo de quem quer entrar e tirar a esperança da população de mudança. Política ela é necessária, todo ato ele é político. A população precisa fazer o controle social e não meramente entregar a representação e esperar 4 anos para dizer agora eu vou mudar. Vai mudar, mas não vai fiscalizar, então não vai mudar nada, porque se o vereador não tiver boa vontade, vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então é necessário que fiscalize, só esse adendo que eu fiz. Então, a gente segue falando de uma outra espécie normativa que pode ser, que os vereadores podem fazer uso quando da sua atuação, que é o projeto de decreto legislativo. É a proposição destinada a regular matéria que exceda os limites da economia interna da Câmara, mas não sujeita à sanção do prefeito e é promulgada pelo presidente. Ou seja, o que é economia interna, Tony? Vocês vão me perguntar. Porque, assim, embora o nosso ordenamento jurídico tenha até previsão que ninguém pode desconhecer, alegar que desconhece a lei, nós temos uma linguagem técnica muito particular. Então, assim, o decreto legislativo ele vai regular uma situação que não tem a ver com o interesse interno da Câmara, ou seja, eu não vou regular a situação interna nossa de gestão, eu vou regular uma situação externa, provavelmente por questão lógica do executivo, e esse decreto, diferente do projeto de lei, não precisa da sanção do prefeito. Ou seja, uma vez aprovado o decreto de lei aqui, quem vai fazer a sua promulgação, ou seja, a promulgação, a grosso modo, é o ato de dizer que a lei existe no mundo jurídico, é o presidente da Câmara. E aí, o próprio regimento interno, e eu estou trabalhando muito com o regimento interno da Câmara de Bragança, por ser um curso em Bragança, mas muitas câmaras acabam bebendo da mesma fonte e repetindo, ele já traz quais são as matérias que precisam ser tratadas via decreto legislativo. Ou seja, vocês não vão ficar lá. E agora, é decreto ou é lei? É lei ou é decreto? O regimento interno vai dizer, esse assunto é decreto. E aí vocês vão tratar esse assunto via decreto legislativo. E são as seguintes matérias. Fixação da remuneração do prefeito e do vice-prefeito. E até por uma questão lógica.
Imagine se eu posso encaminhar um decreto que fixa o salário, a remuneração do prefeito e do vice-prefeito para a sanção dele. E aí eu não fixo o que necessariamente ele queria, ele vai vetar. Então, eu posso fazer isso via decreto legislativo. Concessão de título honorífico ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas ou entidades que reconhecidamente tenham prestado serviço ao município, aprovado pelo voto de, no mínimo, 2/3 de seus membros. Então, tem aquela figura marcante na cidade de Bragança, que eu quero prestar uma homenagem, eu posso fazer um decreto legislativo de forma que corporifique essa homenagem a quem eu quero prestar, desde que aprovada por 2/3 dos membros, 2/3 de vocês, vereadores. Aprovação ou rejeição das contas do prefeito. E aí é interessante a gente já fazer um paralelo, embora eu vá falar mais lá na frente, que a Câmara Municipal ela pode aprovar ou rejeitar as contas do prefeito. Quando eu falar da fiscalização, que é uma das funções, eu vou explicar um pouco o mecanismo, como se dá a aprovação ou rejeição das contas do chefe do executivo. A concessão de licença ao prefeito e ao vice-prefeito. Por quê? Porque o prefeito e o vice-prefeito, uma vez no cargo, eles não podem simplesmente falar, eu vou para Paris e vou passar 30 dias. Ele precisa, após, num prazo superior a 15 dias de ausência do município, pedir autorização à Câmara Municipal. Uma vez autorizado, quem é que corporifica qual é o instrumento? O decreto legislativo. Aí é uma questão de iniciativa popular, já que vocês ainda não são vereadores, e quando forem vereadores, vocês podem propor uma emenda à lei orgânica. Aí vai se discutir. Porque tem um porquê de o prefeito e o vice-prefeito ter essa restrição. Tudo no ordenamento jurídico tem um porquê. As pessoas têm mania de dizer a Constituição brasileira é horrível, o problema está na lei. Não, o problema está na aplicabilidade da lei. Porque tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de existir. Um secretário eu posso destituir a qualquer momento. Um secretário não é eleito pelo povo. Eu não posso substituir um representante do povo a meu bel prazer. Por isso que existe essa restrição. O secretário eu posso mudar amanhã. O prefeito não. O prefeito, via de regra, só se ele sofrer um processo de cassação, e a gente vai ter um outro processo eleitoral, a depender da situação, aí vai depender do prazo, quando ele vai perder esse mandato. Ou, salvo o contrário, ele só vai ser substituído quando ele perder a próxima eleição. E a gente tem que respeitar, acima de tudo, a vontade do povo. Porque o poder emana do povo, a gente falou inicialmente. Então, por este motivo, ele não pode, a Deus dará, abandonar o brasão que a ele foi dado. E precisa do legislativo no processo de balanceamento para que ele possa se ausentar por mais de 15 dias consecutivos. Cassação do mandato do prefeito e do vice-prefeito, também uma matéria que pode ser tratada por decreto legislativo, e demais atos que independam da sanção do prefeito e como tais definido em lei. Ou seja, como o decreto legislativo não depende de sanção, se tiverem outros atos que também não dependam e estejam previstos em lei, pode ser feita via decreto legislativo. Então, basicamente, o projeto de lei ele abarca toda a proposição de competência. Então, ele pode abarcar uma proposição de competência interna da Câmara como externa. O decreto legislativo ele abarca uma competência externa, mas que não depende de sanção, diferente do projeto de lei que depende de sanção. Então, vamos ilustrar. Eu vou ter um projeto de lei tratando de uma situação de competência externa, ou seja, eu não estou tratando de assuntos da Câmara, eu estou tratando de assunto do Executivo. Só que essa matéria precisa de sanção do prefeito? Precisa. Então, eu vou tratar via projeto de lei. Não precisa de sanção, eu vou tratar posso tratar via decreto legislativo. Aí a gente tem um projeto de resolução. O projeto de resolução, por sua vez, vai tratar dos assuntos internos da Câmara. Então, por exemplo, eu quero estabelecer a política remuneratória... Minto. Ia cometendo já uma gafe, e é até uma crítica que eu vou fazer ao regimento interno da Câmara de Bragança Paulista, precisa ser alterado. Eu vou estabelecer as atribuições dos cargos da Câmara Municipal de Bragança. Eu posso fazer via projeto de resolução, porque se trata de um assunto interno.
Então, não há problema algum. E aí, o regimento interno, que é a resolução 03 de 90, o regimento interno de Bragança Paulista, ele também traz as matérias. Ou seja, é uma receita de bolo, e não estou dizendo que é fácil, que é uma receita de bolo porque é fácil. Porque na época que eu estudava para concurso, meu hobby era, quando eu não estava estudando, aprender a fazer bolo. Eu passei no concurso e não aprendi a fazer bolo. Então, é difícil. Mas existe a fórmula, tem que seguir. Então, vocês vão pegar o regimento, o assessor de vocês, a equipe, e vocês vão saber, ó, isso aqui pode ser tratado por resolução, isso aqui pode ser tratado por decreto, isso aqui pode ser tratado por medida provisória, e não podendo ser tratado por nenhuma outra, é lei. Porque a lei, ela trata de toda e qualquer proposição. Então, o regimento traz as seguintes matérias que podem ser objeto de resolução. Assunto de economia interna da Câmara, ou seja, os assuntos internos da Câmara Municipal, chamado de assunto interna corporis, pode ser tratado por resolução. Criação, alteração ou extinção de cargos, empregos ou funções do serviço da Câmara e a fixação dos respectivos vencimentos. Ou seja, se eu quero criar um cargo, se eu quero extinguir, se eu quero alterar, eu posso fazer via resolução. Só que fica a crítica, vereadores, precisamos alterar o regimento interno da Câmara de Bragança, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu que fixação de plano remuneratório deve ser feito via lei. Se for feito via resolução, ele é inconstitucional e, infelizmente, o regimento interno ainda traz como fixação dos respectivos vencimentos. Provavelmente porque essa parte do regimento ela foi confeccionada antes do entendimento do Tribunal de Justiça e do STF. Mas eu posso, via resolução, dizer quais são as atribuições do cargo, onde ele vai estar lotado, qual a carga horária, mas o salário eu tenho que tratar em lei. Isso por quê? Porque a resolução... Não, é porque a resolução ele tem um procedimento, é um procedimento mais simplificado. E quando você trata de numerário da administração pública, é necessário que você tenha um máximo de cautela e o máximo de discussão possível. Então, você utiliza a espécie normativa que requer um procedimento mais apurado, que é a lei. Por isso que o Tribunal de Justiça entende que não pode tratar via resolução. Mas isso não quer dizer também que, propositalmente, só para deixar claro, os vereadores fizeram um regimento contra... Não. Essa é uma decisão que vem de 2012, 2013 para cá. Algumas cidades, o Ministério Público ainda nem ingressou com as ações relacionadas à inconstitucionalidade das resoluções e, às vezes, ainda não foram cientificados desse ponto. Mas, enfim, não se pode tratar de remuneração de servidor via resolução. Se for tratado, gerará a inconstitucionalidade formal, ou seja, a forma não é adequada. A forma correta deveria ser uma lei. Voltando. Aprovação ou rejeição das contas da mesa, ou seja, porque o prefeito presta contas, mas a mesa também presta contas. E as contas da mesa podem ser reprovadas, porque a mesa que gere o duodécimo é a parcela que a gente recebe prevista constitucionalmente, que pode ser até 6% da receita do município. Normalmente vem menos porque a necessidade é menor e o município tem muito mais demandas. Mas até 6% é direito da Câmara receber. E a organização dos serviços administrativos. Então, como que vai se dar os serviços, como vai se organizar o protocolo, o departamento jurídico, enfim, pode ser feito através de projeto de resolução. A medida provisória é adotada pelo prefeito municipal, ou seja, não por vocês vereadores, exclusivo do prefeito, para o caso de calamidade pública, para a abertura de crédito extraordinário. Ou seja, um crédito que não estava dentro da lógica do orçamento anual. Então, nós tivemos uma calamidade pública, por exemplo, Atibaia já sofreu um processo de enchente. E aí o município precisa de um crédito extraordinário para cobrir os prejuízos dessa enchente. Pode ser feito via medida provisória do prefeito. Oi? A União. Aqui, quem gere o município pode falar, ele não pode falar mais que a Constituição, ele pode falar até a Constituição. Aqui, o regimento interno de Bragança Paulista permite, no caso de calamidade pública. Então,
Dentro dessa esfera de legislar, ou seja, vocês já viram as espécies que vocês podem utilizar para legislar, a lei, o decreto legislativo, a resolução, vocês agora precisam saber o que o município pode legislar. Porque nem tudo a gente pode. Por exemplo, a gente não pode legislar sobre trânsito e transporte. Quem dita as regras de trânsito e transporte no país é a União. É competência dela. Então, vocês têm que ter uma coisa em mente. Eu não vou poder chegar lá e falar de todo e qualquer assunto nos projetos. Eu tenho que fazer filtros. O primeiro filtro é competência da União? Não, não é. Então, olha, eu acho que eu posso. É do Estado? Também não. Acho que eu posso. É do município? A Constituição traz de forma bem ampla o que seria do município. Então, eu vou estudar o primeiro ponto. Esse assunto tem interesse local? E aí, a Constituição também acaba dando um nó na nossa cabeça. Por quê? Interesse local é um conceito que ela traz logo ali. Legislar sobre assuntos de interesse local. Me diga o que é interesse local. Onde tem gente, é interesse de tudo. A gente teve um caso em Bragança, ou em Atibaia, inclusive, que na procuradoria que eu trabalho, a gente entrou em discussão. Por quê? Foi proposto um projeto de regulamentação das doulas nos hospitais. Eu acho maravilhoso isso. E a gente precisa se despir também, porque às vezes a gente observa a matéria e fala, a matéria é tão boa e o vereador está contrário. Mas não é, porque o vereador está dizendo, é boa, é legal, eu entendo, contempla a população, mas é competência nossa? Não. E um vereador, ele tem a competência, na verdade, ele tem a atribuição no seu exercício individual de fiscalizar o bom andamento do projeto de lei. Então, pouco me importa se a Érica, vereadora, propôs o projeto, se eu entendo que esse projeto não contempla o interesse público, não está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, eu, enquanto vereador, eu posso discutir esse ponto. E aí a gente entrou na seguinte discussão. A doula é ótima, é maravilhoso, o projeto está em vigor, inclusive foi uma discussão, eu estou trazendo a discussão do departamento jurídico, só que eu entendia que o município não tem competência. Por quê? Porque na minha concepção, eu estava por vias transversas regulamentando uma profissão, que era a profissão de doula, que não existe. E quem tem competência para regulamentar profissões no Brasil? A União. Então, é competência da União. Só que, ao mesmo tempo, o outro procurador entendia que é um assunto de interesse local. Por quê? O fato dos hospitais estarem obrigados a aceitarem as doulas vai acabar contemplando a população de Atibaia, Bragança Paulista. E, assim, o que eu quero demonstrar para vocês é uma linha, às vezes, muito tênue. Se vocês me perguntarem, e aí? O projeto está em vigor. Eu não era o parecerista do projeto. Não mudei de opinião ainda. Estou aguardando o Ministério Público, quando entender que tem que se posicionar, discutir esse projeto. Ou seja, a gente tem duas vertentes a analisar. Nem sempre o que é bom, o que contempla a população, é de competência de vocês. Às vezes, a competência é de uma outra entidade política. E, quando for da competência de vocês, é necessário avaliar outros elementos, como, por exemplo, o interesse público, situações como é feito, às vezes, e não estou defendendo o Poder Executivo, fui procurador do Executivo, sou procurador do Legislativo, tenho críticas ao Executivo e tenho críticas ao Legislativo, e ao Judiciário também, que ainda não fui lá. Todavia, quando se vota um projeto, várias nuances elas devem ser levadas em conta. Porque, às vezes, você tem 1000 projetos. O Brasil tem muita lei. Estudar... Até hoje eu descubro lei, às vezes, estudando, porque eu vou estudando determinado ponto e eu descubro, tem a lei tal. E o que é que acontece? Muitas vezes essa lei não tem eficácia, porque a gente não tem condições materiais de dar eficácia a essa lei. Então, é necessário, primeiro, fazer o filtro formal, se é competência de vocês, e depois fazer a discussão se contempla o interesse público, porque a finalidade dos representantes do povo é contemplar o interesse coletivo, o interesse da população. A Constituição diz também que compete aos municípios suplementar a Constituição estadual e federal. E o que é isso? Ou seja, nós não temos uma competência ampla, gente. E não teria como ser diferente. Nós somos
entidade política de terceiro grau, assim denominado na doutrina. Por quê? Porque é o ponto originário da Constituição Federal brasileira. Nós somos a única Constituição que traz município enquanto entidade política. E aí o que é que acontece? Mas era preciso regular, era preciso definir os âmbitos de atuação do município. Então, o município ele não pode falar do que quer, a hora que quer, e muitas vezes, em determinadas matérias, nem de forma concorrente. Por quê? Porque ele tem uma competência supletiva. E o que seria essa competência supletiva? Ele fala a respeito daquilo que a Constituição Estadual e a Constituição Federal já falaram. Só que ele dá um contorno de forma a contemplar o seu interesse. O interesse do município. Diferentemente do Estado, que tem uma competência residual, ou seja, tudo aquilo que a União não está reservado para a União, o Estado pode chegar lá e falar. Se a União depois vier e falar do assunto, vai suspender a norma estadual naquilo que foi incompatível. O município não. O município ele pode falar sobre aquilo que o Estado e sobre aquilo que a União já falou. Lógico que dando seus contornos, porque senão também vocês vão falar, o município é papagaio da União e dos Estados? Não. Eu dou os meus contornos. Então, a União falou de trânsito e transporte. Existem normatizações federais, existem diretrizes. Por exemplo, um outro exemplo muito prático, licitação. A União falou sobre as normas gerais de licitação. Eu, enquanto município, posso fazer contornos dentro dessas normas gerais, aproveitando-me dessas normas gerais, e criar situações, lógico, respeitando essa Constituição, a respeito de licitações. Mas eu não posso nem dizer diferente do que a Constituição disse, e nem falar antes dela falar se a competência é dela. Eu tenho uma competência apenas supletiva, eu suplemento. Ou seja, a matéria já existe. Eu falo um pouco mais dentro daquilo que me interessa. E dentro dos limites que me são dados. Então, e, na verdade, eles não estão falando necessariamente de trânsito e transporte. Eles estão tratando da profissão, mas pós-união. Justamente, mas ele não entra, por exemplo, na regularização da profissão. Entendeu? Eles vão trabalhar com a segurança, por exemplo, do conduzido e do condutor. Então, é uma forma de suplementar. Ele não poderia se sobrepor e regulamentar. Mas o que é que acontece? O transporte coletivo é de competência do município. Entendeu? Os mototáxis também são de competência do município. As duas situações são de competência municipal. O que, por exemplo, vamos tratar aqui desse ponto, que a gente vai ter de novo uma ideia de suplementação. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo. Então, o que é que acontece? Qual é o instrumento que nós utilizamos para promover esse ordenamento do solo? É o plano diretor. Nós temos o Estatuto da Cidade, que ele traz as diretrizes basilares do plano diretor. Ele diz quais são as cidades que têm que ter plano diretor obrigatoriamente. Cidade com mais de 20 mil habitantes. Cidades que estejam em aglomerações urbanas ou em regiões metropolitanas. E vai trazendo várias situações que são obrigatórias. Ou seja, aquelas cidades têm que ter. Só que eu, enquanto município, posso delinear o meu plano diretor de forma a contemplar as minhas necessidades, a necessidade do município. Isso é uma competência supletiva. Eu estou suplementando partindo das normas gerais. Um cuidado que vocês precisam ter com as leis autorizativas. O que é que acontece? Essas leis são consideradas inconstitucionais. Porque o legislativo estava legislando por via transversa e estava ingerindo na separação dos poderes. Porque eu chegava lá, eu queria tratar de um assunto, não era da minha competência. Eu falava, eu autorizo o município a fazer. Eram chamadas leis autorizativas. E aí o que é que acontece?
Depois eu queria que o município fizesse, mas o município falava, não, mas isso é competência minha. Eu que tenho que mandar um projeto querendo fazer isso. E aí, então, o STF entendeu que essas leis padecem de vício de iniciativa, porque seria a iniciativa deveria ser do executivo. Usurpa a competência material do executivo, porque essa matéria deveria ser tratada por executivo. E fere o princípio da separação dos poderes, que é aquilo que a gente falou lá no início. A tripartição das funções. Cada poder ela tem uma função típica, embora desenvolva funções atípicas. Aí a gente vai agora para a segunda função típica, que é fiscalizar. Então, a Constituição Federal, no artigo 31, ela fala que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo. Por que controle externo? Porque é um outro poder fazendo um controle de outro. Então, é o Legislativo fazendo um controle do Executivo, controle externo. E pelos sistemas de controle interno do Poder Legislativo Municipal. Ou seja, quem faz o controle da administração no âmbito do Executivo é o Poder Legislativo. Vocês têm a obrigação de fiscalizar o prefeito, a atuação do prefeito, a atuação da administração pública municipal. A Lei Orgânica do Município de Bragança Paulista também contempla a mesma situação e não poderia ser diferente. Porque se a Constituição disse que é o Legislativo municipal, vai ser o Legislativo Municipal. Não tinha como a Lei Orgânica do Município falar, não, quem vai fazer o controle é o Conselho Tutelar. Não. É o Poder Legislativo Municipal. A Lei Orgânica fala da mesma forma no artigo 58. E o regimento interno também fala que a função de fiscalização é exercida nos termos do artigo 59, seus parágrafos e inciso, e da Lei Orgânica do Município de Bragança. Não sei se vocês perceberam, a Constituição falou, a Lei Orgânica falou, e depois veio o regimento interno da Câmara Municipal de Bragança Paulista e falou também todo mundo na mesma linha. Ou seja, vereadores, vocês têm a obrigação de fiscalizar o Executivo. Outra função atípica é administrar. E essa administração fica mais no campo interno. Ou seja, a Câmara Municipal, por ser um poder, por estar inserida no Poder Legislativo, ela tem a obrigação de se autorregulamentar. Porque imagine se o prefeito chega de lá, isso não acontece, os poderes são realmente harmônicos e independentes, e o prefeito chega e fala, não, eu quero que na Câmara de Bragança tenha 5 advogados, 10 copeiras. Ele não pode. É uma situação de organização interna. É uma situação, uma função atípica do Poder Legislativo de se auto-administrar. Então, essa função atípica, ela está prevista também aqui na resolução da Câmara Municipal de Bragança Paulista. E se refere a situações de propor projetos de resoluções que criem, alterem ou extingam cargos. A gente viu na estante que pode ser tratado por resolução a criação, alteração ou a extinção de cargos. De novo, fixe os vencimentos, não podem fixar vencimento via resolução, mas quem fixa os vencimentos dos seus servidores é a própria Câmara Municipal. E a gente tem uma grande discussão, e servidor adora essa discussão, que é o seguinte, quando eles dizem que o nosso dinheiro realmente é quem faz a arrecadação é o município, e transfere o duodécimo. Então, assim, alguma situação, principalmente quando tem conflito de benefício entre executivo e legislativo. Aí a gente fala o seguinte, eu vou me incluir para não vou me pôr fora que eu sou servidor. Ah, mas quem paga, já que o benefício é lá do município, eu acho que eu também tenho direito, quem paga no fundo é o executivo, porque o dinheiro vem de lá. O que o executivo faz é uma transferência constitucional de valores. Quem tem que se auto-organizar é o próprio legislativo. Então, quem tem que dizer quais são as parcelas remuneratórias é o legislativo e não o executivo. E vice-versa, o executivo também diz quais são as parcelas remuneratórias dele. Elaborar e expedir mediante ato a discriminação analítica das dotações orçamentárias. Ou seja, a Câmara tem o seu orçamento e ela precisa dizer previamente como ela vai gastar. Na lei de diretrizes orçamentárias, eu vou gastar... eu tenho esses projetos, essas diretrizes, e na LOA ela é específica. Eu vou gastar este ano isso, 100 mil com o pessoal, 50 mil com a escola do legislativo e por aí vai. Então, é uma função
atípica administrativa da Câmara, e que, via de regra, fica muito centrada no que tange à iniciativa de projetos na mesa diretora. Porque quem gere, como eu disse, a casa é a mesa de diretor. Embora o projeto vá ser discutido por todos os vereadores, quem pode iniciar esses projetos específicos são a maioria da mesa. Então, eu não sei, 5 vereadores, 3 vereadores no mínimo têm que assinar a propositura para que ela entre e possa ser discutida pelos demais vereadores. Apresentar projeto de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais através da anulação parcial ou total da dotação da Câmara. Ou seja, a gente fez uma projeção, só que as coisas mudam. E talvez a gente precise ou realocar. A Valdete está aqui, que é minha colega de trabalho, a gente quase não faz isso em Atibaia, né? As coisas mudam, vêm outras necessidades. Por exemplo, em Atibaia o fórum caiu, o prédio da Câmara caiu, a gente vai ter que alugar outro, não estava previsto, não tem orçamento, então a gente vai ter que realocar. A gente está exercendo uma função atípica de administrar o nosso orçamento, porque a nossa função primordial legislativa é fiscalizar e legislar, e não administrar, o que seria propriamente do Executivo. Suplementar mediante ato as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite de autorização constante da lei orçamentária. Então, é fazer esse procedimento seria o mexer no orçamento da Câmara, remanejar valores para que consiga cumprir com seu papel. Devolver à tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara no final do exercício. Ou seja, tudo aquilo que a gente não gasta, a gente tem que devolver. Então, nem tudo que entra para os cofres da Câmara fica. E eu defendo que isso não deve ficar. Há um discurso de falar, mas vai voltar para o Executivo e ele vai roubar. É um problema do Executivo. Vocês, vereadores, vocês têm que devolver aquilo que vocês não usaram. Vocês têm que utilizar o dinheiro com o máximo de eficiência possível. Não utilizou, vocês têm que devolver no final do ano. E é tão interessante, a administração ela é burocrática em certos pontos mesmo, que a gente devolve até o dia 31 de dezembro e dia 1º já vai entrar dinheiro do próximo exercício. Enfim, podia fazer uma compensação, a gente pode até pensar assim, mas é um procedimento. E é mais um exemplo da nossa função administrativa, a função atípica. Enviar o prefeito até o dia 1º de março as contas do exercício anterior. Ou seja, a gente não fiscaliza, o prefeito também, de certa forma, acaba fiscalizando a gente porque a gente encaminha as nossas contas. É uma prestação de contas, até porque o dinheiro vem do Executivo. Então, não dá para... Um acaba fiscalizando o outro, e essa é a máxima do princípio da separação dos poderes. É poder harmônicos e independentes entre si. Então, um acaba fiscalizando o outro nessa estrutura. Nomear, promover, comissionar, conceder gratificações e licenças, ou seja, tudo aquilo que trata de servidor público da Câmara é ela que tem que fazer. Se ela vai nomear o servidor em um cargo de comissão, se ela vai dar uma gratificação, é ela que tem que fazer. E ela está fazendo utilizando-se da sua função atípica de autoadministração. Declarar a perda de mandato de vereador, de ofício ou por provocação de 1/3 dos membros da Câmara Municipal, nos termos da lei orgânica. Ou seja, existe o procedimento de cassação de mandato. É também uma função administrativa atípica que a Câmara Municipal exerce, vocês, vereadores, exercem. E nós temos a função atípica de julgar. A primeira, em relação ao parecer prévio do Tribunal de Contas, sobre as contas anuais do prefeito. Então, o que é que acontece? O prefeito prestou as contas para o Tribunal de Contas ele vem todo ano. Então, a gente está em 2019, ano que vem ele vem averiguar as contas de 2019, em 2020. Tanto da Câmara quanto do prefeito. E aí ele emite um parecer sobre as contas do prefeito. E a Câmara ela pode rejeitar ou aprovar esse parecer. E é interessante que esse julgamento ele é político e técnico. Por quê? Porque, embora muitas vezes o Tribunal de Contas até rejeite as contas do prefeito, a Câmara pode derrubar essa rejeição, se 2/3 dos seus membros assim entenderem. Então, você tem um cunho político. Eu posso politicamente entender que o julgamento do tribunal não foi o mais adequado. Eu acho difícil, eles têm uma equipe técnica, né, para isso. Mas pode ser feito. Existe alguma ilegalidade disso? Não. A Constituição permite que seja feito essa rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Ou pode
aprovar o parecer do Tribunal de Contas, por exemplo, pela rejeição das contas. E aí as contas estarão rejeitadas. Hã? Eu não vou entrar nas nuances. Então, eu não vou entrar nas nuances práticas, até porque, assim, se fosse Atibaia, eu ia entrar porque eu já exercer meu cargo. Eu exercer minha função de servidor. Como aqui eu estou como palestrante, eu vou continuar na teoria. Então, na teoria, pode-se fazer o julgamento político das contas do parecer do Tribunal de Contas, se 2/3 entenderem que deve rejeitar, esse parecer será rejeitado. E isso é uma função atípica de julgamento das contas. E nós temos o julgamento das infrações políticos administrativas, que seriam os crimes de responsabilidade. O crime de responsabilidade ficou muito bem visto para a população com o impeachment da Dilma. Então, aquilo que levou ao impeachment, sem adentrar no mérito se havia ou não justa causa, mas ela foi impeachmentada porque a alegação foi de crime de responsabilidade, que são infrações políticos administrativas. Ou seja, são situações que não estão previstas no Código Penal. São situações relacionadas à função administrativa, o ato de exercer a função a qual você está atrelado. E aí o decreto 201 de 67, ele traz várias situações. Eu vou citar só como um exemplo, porque assim, por mais que eu destrinche uma a uma, vai ser necessário que vocês peguem o decreto, leia cada situação, são várias, e vejam. Então, por exemplo, impedir o funcionamento regular da Câmara. Então, o prefeito pode entender, não, eu vou impedir que a Câmara funcione. Ele pode impedir pela força, como ele pode impedir não enviando o 10º. Sem dinheiro, infelizmente, no mundo capitalista, não tem como funcionar. E aí a Câmara vai parar. Ou ele pode usar a força. Mandar um bocado de seguranças aqui e falar, ninguém entra, a Câmara não funciona, não tem sessão. Isso é uma infração político-administrativa, e quem vai julgar essa infração político-administrativa são vocês, vereadores. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos em tempo e forma regular. Ou seja, vocês podem pedir informações ao Executivo. Se ele desatender, ele vai estar cometendo, a não ser que tenha motivos para ele desatender, uma infração político-administrativa, e quem vai fazer o julgamento são vocês, vereadores. E aqui são exemplos, eu vou já passar para as outras proposições. Ali vocês podem pegar o decreto, é o artigo 4º que fala, que traz, que lista as situações onde são configuradas as infrações políticas administrativas. E aí a gente tem outras proposições que vocês podem estarem fazendo manejo quando na função de vereadores, como o pedido de informações, que é uma solicitação a prefeito de informações sobre assuntos referentes à administração pública. Ou seja, tem um assunto que é de interesse da administração e eu quero saber, lá no âmbito do Executivo, realmente como é que isso está acontecendo. Então, vocês, vereadores, fazem um pedido de informações, é encaminhado ao prefeito, ele vai ter que responder, salvo situação que não permita a resposta devidamente justificada. E se ele não fizer essa resposta, a gente já viu anteriormente, infração político-administrativa pode levar a também o impeachment do prefeito. Também, eles têm que prestar informações. Porque é um assunto de relevância e de interesse da administração pública municipal. Indicação. Vocês podem fazer uma indicação. O vereador ele vai sugerir uma medida ao prefeito de interesse da população. Então, por exemplo, eu entendo que a escola, uma indicação, a escola tal deve ser em tempo integral, porque está localizada em uma região pobre, onde as pessoas têm que trabalhar o dia todo, então as crianças acabam não tendo onde ficar, então é melhor que a gente invista na educação, até porque vai ter um resultado X. É uma indicação. O prefeito pode atender ou não essa indicação, mas o vereador ele pode fazer a indicação. Também o prefeito não vai deixar de atender ao Deus dará, porque senão pode configurar a perseguição a determinado vereador. Eu não atendo a indicação de todo mundo, menos a indicação do vereador X. Né? Ele vai dar, ele tem que dar alguma devolutiva. Requerimento, que é uma proposição dirigida por qualquer vereador ou comissão, ao presidente ou à mesa,
sobre matéria de competência da Câmara. Ou seja, aqueles assuntos internos eu posso fazer um requerimento à mesa, eu, vereador. Ou eu posso dirigir ao prefeito ou os órgãos, autoridades de outras esferas governamentais. Então, eu posso fazer um requerimento para o governador do Estado, eu posso fazer um requerimento para o Ministério Público, eu posso fazer um requerimento para a Secretaria de Saúde, enfim. Os requerimentos, o vereador trabalha numa circunscrição. Então, por exemplo, o vereador ele trabalha para o município de Bragança. Os interesses que ele vai defender é do município de Bragança. Pouco importa Atibaia que está do lado. Entendeu? Não. Ele vai ter que ter o apoio dos pares, porque o requerimento é uma proposição que ela é trazida para plenário e o plenário vota. Se o requerimento não for aprovado, ele não é encaminhado. Os requerimentos eles podem ser feitos de forma verbal ou escrito. E, quanto à competência, é uma classificação. Os que estão sujeitos a despacho de plano do presidente e os que estão sujeitos à deliberação do plenário. Normalmente estão sujeitos a despacho de plano do presidente são aqueles referentes à estrutura interna da casa. A externa, a gente encaminha-se para o plenário fazer, decidir a respeito. E nós temos também as moções, que é a proposição que o vereador sugere a manifestação da Câmara sobre determinado assunto de interesse da municipalidade, apelando, aplaudindo, apoiando, protestando ou repudiando. Então, aconteceu um fato e eu quero repudiar, eu quero aplaudir. A gente tem uma mania também de encher os sacos das negatividades. E criou-se muito isso na população. Tudo é ruim. Não, mas tem situações que às vezes a gente precisa levantar a mão e dizer, fez correto. E a gente pode fazer via moção, que também passa pela votação em plenário. Certo. Mais moção para coisas que gera custos. Moção apelando para o executivo fazer estudos. Também é um porque gera então, essa questão de não apresentar a lei para o gera custo, o que é que acontece? Eu não posso apresentar um projeto de lei para o executivo que gere custo para ele, porque quem gere o orçamento do executivo é o próprio executivo. Isso realmente é vedado. A questão de como se utiliza, nós temos um grande problema. Sabe qual é o grande problema da humanidade? É composta por seres humanos. Então, assim, não dá para entrar no mérito. Pode ser que uma moção nesse sentido seja benéfica. Pode ser que seja só autopromoção, vai depender de cada indivíduo. O que eu espero é que vocês, que se predisporam a participar desses... Eu recebi toda a programação. Nós estamos, eu acho, hoje, no mínimo, no 6º e 7º encontro. No 9º encontro. Não utiliza das moções para se autobeneficiar. Vocês sabem para que servem as moções. Mas, assim, o uso delas, a gente tem que parar também. Por exemplo, a gente tem um sério problema. A gente impõe medo à utilização do Poder Judiciário. A Constituição fala, nenhuma ameaça ao direito vai ser, pode ser retirada a apreciação do Poder Judiciário. Só que vai falar que vai entrar com ação. Parece que é um bicho. É normal, eu quero discutir um direito, eu não consegui discutir o meu direito na esfera que eu estou, eu vou discutir no Poder Judiciário. Então, as mesmas coisas, vereadores, todos os instrumentos, eles devem ser utilizados. A prostituição do instrumento, aí já é uma questão subjetiva. É uma questão de cada vereador, e eu espero verdadeiramente que depois de todo um processo de formação e predisposição para isso, vocês não os façam.
Então, gente, eu creio que a Escola do Parlamento vai dar continuidade a esse projeto, principalmente depois da eleição dos próximos vereadores. Provavelmente vai ter um curso mais específico. Por exemplo, a gente pode fazer um curso para tratar de projeto de lei, porque vou dizer, um projeto de lei tem que conter emenda, justificativa, etc. Aqui a gente faz uma roupagem geral, entendeu? Para que vocês não cheguem ao cargo sem ter uma mínima noção. Então, por exemplo, vocês já ouviram, no mínimo, falar de moção. Vocês podem até falar, eu não lembro o que o Tony falou direito. Deixa eu pegar aqui o regimento e vou ler de novo o que é uma moção. Vou pesquisar na internet. Mas vocês não podem dizer, eu não sei o que é, nunca ouvi falar o que é uma moção. Então, basicamente, eu creio que a proposta do curso é essa. Os aprofundamentos, eu creio que a Escola do Parlamento fará, né, na próxima legislatura. Ponho-me à disposição, tanto da Escola do Parlamento quanto de vocês. Qualquer coisa pode ligar lá, pedir para falar comigo no ramal. Se falarem que eu não estou, insista, porque eu estou. Então, Atibaia vive uma situação bem peculiar. Eu era coordenador da escola do Legislativo e hoje nós estamos com a escola sem funcionamento por questões internas. Acredito que este ano não mais, mas o ano que vem pode ser. Né? Vamos ver o que a nova gestão, a gente está mudando de presença também, vai propor para casa. Escola do Parlamento de Bragança, e eu vou aproveitar mais uma vez e vou louvar a Escola do Parlamento de Bragança, porque a Escola do Parlamento de Bragança é mais nova que a de Atibaia, enfrentou tantas dificuldades quanto a de Atibaia, mas tem se mantido em pé, né, o trabalho. Peço também que os servidores apoiem, né? A escola não é inimiga de ninguém, pelo contrário. Quanto mais a escola cresce, mais gente ela agrega, mais gente ela forma. Por exemplo, vocês que estão aqui agora, e que sejam vereadores, abracem essa causa. O legislativo precisa se reinventar e a escola é o meio de reinvenção. Por exemplo, hoje vocês saem daqui com a conjuntura de que ser vereador não é meramente sentar nessa cadeira e figurar. Tem muita coisa a ser feita. E, mais uma vez, se alguém não faz, é uma questão subjetiva. Falta não é. O ordenamento jurídico brasileiro é muito bonito, muito rico. Nós temos N procedimentos, nós temos N forças de exercer o poder legislativo. E vocês hoje saem com essa noção graças à Escola do Parlamento. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa dos vereadores, né, inclusive dessa legislatura, que tem permitido amplamente que a escola se desenvolva. Problemas sempre tem e sempre vai ter enquanto estiverem seres humanos lidando. O direito surge a partir do momento que tem duas pessoas, né? Um só não tem problema, porque tudo que eu quero eu faço, mas a partir do momento que surge o índio sexta-feira, o direito nasce. Justamente. E vocês estão aqui nesse processo, sem sombra de dúvidas, a eleição 2020 já será diferente. Só por esse curso. Ela já será diferente. E eu desejo boa sorte a vocês, desejo consciência, desejo que vocês priorizem o interesse público. É um munus. E você recebeu, por exemplo, eu passei num concurso, isso não me diminuiu o meu mérito. Mas você receber de alguém uma representação é um sinônimo de confiabilidade. Então, se a população entender que vocês merecem representá-la, por favor, as represente. Nem sempre vai conseguir satisfazer todo mundo, mas tenha consciência de que vocês buscaram o interesse público primordialmente. Se deixar aqui, eu vou ficar falando agora várias coisas zetéticas, eu acho melhor a gente ir para o coffee break, né? Oi. Tudo. Então, nós temos a população e nós temos a mesa diretora. Então, a população ela pode fazer manifestar-se perante a própria Câmara Municipal, ela pode se manifestar perante o Ministério Público, que já é uma fiscalização externa,
Então, assim, ela pode utilizar, ela não pode diretamente chegar e tirar o vereador, mas ela pode fazer as sinalizações e as medidas serão tomadas. O Ministério Público está aí, né, deve atuar, é uma obrigação dele fiscalizar, e nós somos, enquanto população, instrumento. Por exemplo, até mesmo como procurador, tem situações que eu não consigo resolver porque não é da minha competência. Então, eu tenho que levar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Então, todas as situações elas podem ser resolvidas internamente, trazendo à mesa, questionando a mesa sobre a improdutividade. A mesa vai ser obrigada, ela é obrigada a apurar aquela situação. Ou eu posso escolher o âmbito externo, que é ir via órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público. Não precisa de número. Você pode fazer até denúncia única anônima. Entendeu? Só que também não dá para fazer uma denúncia sem pé nem cabeça, uma denúncia sem nenhuma fundamentação, uma denúncia baseada no achismo, né? Aí eu acho que o vereador tal não produz. Aí eu vou lá e vou escrever. Entendeu? Mas eu tenho comprovado que o vereador tal não compareceu a X. Eu consigo, de certa forma, mostrar um início de prova que ele não compareceu a X sessões. Entendeu? Então, eu não sei. A lei de abuso de autoridade ela está em vigor, mas a gente ainda precisa ver como ela em si vai ser aplicada. Ela gerou uma briga de poderes, né? Porque o que é que acontece? A magistratura, o Ministério Público, sem adentrar no mérito, se eles têm razão ou não ficaram satisfeitos com a lei. Os advogados, pelo contrário, ficaram super satisfeitos. E alguns teve até decisões de juiz dizendo: eu não vou permitir a penhora online porque pode configurar abuso de autoridade. Talvez seja aquilo, utilizar a moção, como você falou, utilizar a lei de abuso de autoridade como a minha indignação da aprovação como cortina. Enfim, o que vocês têm que fazer, enquanto ainda representantes da sociedade civil, é fiscalizar. Entendeu? A lei de abuso de autoridade não pode ser estopim para a atuação nem do Ministério Público, nem do Poder Judiciário, nem do Poder Legislativo, nem do Poder Executivo. Ela veio para regular uma situação. Existia abuso, se fez uma lei para minimizar esse abuso. E assim, a lei ela é criada, ela tem um propósito, tem um estudo, mas a gente só sabe quais serão os contornos efetivos quando da sua aplicação. Então, medir. Vocês viram, diante é aquilo. A gente que está do lado de fora, a gente tem uma visão que o vereador é um semideus, porque o Deus é o chefe do executivo. Só que vocês perceberam que existem limitações legais. Não dá para se fazer tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente quer. Não, como eu disse, há situações que é meramente descaso do agente parlamentar, do chefe do executivo. Mas, via de regra, vamos trabalhar teoricamente, que é o que a gente se predispôs. Há situações que, embora eu quisesse muito resolver enquanto vereador, eu não consigo, eu não tenho competência para aquilo. Aí, de duas, uma, eu vou fazer uma moção, tentando por vias transversas pressionar o executivo, e o colega vai criticar, ou seja, tive uma crítica. Ou eu não faço a moção e o outro colega vai criticar, porque eu não tomei nenhuma medida, mas eu não podia formalmente apresentar o projeto de lei e falar, a partir de agora vai estar vigente essa lei que vai contemplar esse interesse, porque era de competência do executivo. Então, assim... Justamente. O interessante é que a gente tenha heterogeneidade. Entendeu? Então, é necessário que em todos os poderes a gente tenha a maior mescla possível de pessoas. Pessoas que representem os mais variados segmentos da sociedade. Porque, notoriamente, a gente tem o nosso local de fala. Entendeu? Então, por exemplo, não tem como hoje eu entrar numa discussão na OAB 100% em defesa do advogado privado, em detrimento dos meus interesses enquanto advogado público, porque hoje o meu local de fala é enquanto advogado público. Então, por exemplo, não tem como o vereador que tem sua base eleitoral, e eu não estou falando que é pão e circo, não, é normal que a gente sai de algum lugar. Normalmente um vereador ele surge porque ele
ele tem alguma representatividade para algum segmento. Seja porque era líder da rua, líder do bairro, seja porque era aquela professora que conseguia movimentar a escola de uma forma benéfica, seja porque era aquele advogado que atuava em prol dos interesses de determinado segmento social. Então, cada um tem um local de fala. E é notório que ele continue defendendo aquela bandeira. E eu até, assim, prefiro enquanto cidadão. Por quê? Porque aquele que defende tudo não defende nada. Entendeu? Tudo ele defende. Não defende absolutamente nada. Por quê? Porque você precisa, para você defender, você precisa ter argumento. Para ter argumento, você precisa estudar, você precisa vivenciar, você precisa estar junto. Não tem como um vereador ir em todos os bairros de Bragança todo dia e toda semana. Entendeu? Então, ele não vai ter como saber que tem um buraco no tal bairro aberto, entendeu? Que, via de regra, é uma fiscalização da atuação. Não necessariamente o vereador é obrigado a chegar lá e ficar tapando o buraco. A função dele não é essa. A função dele típica é legislar. Enfim, não há condições. E a improdutividade ela é muito subjetiva. Há situações objetivas. A pessoa não comparece à Câmara, não comparece às sessões. Mas eu acho muito difícil um vereador deixar de comparecer às sessões de forma consecutiva por muito tempo. Entendeu? Agora, infelizmente, por exemplo, no Congresso Nacional, há pessoas que me representam, e se eu for fazer essa análise, as que não me representam são improdutivas também, porque elas não produzem para mim. O interessante é que, mesmo não produzindo para mim, ela produza para a coletividade, ou seja, para o máximo de pessoas possível, mesmo que não contemple. Porque, por exemplo, se a gente for levar pela linha via de regra, o rico vai querer que só produza para ele. Só que, infelizmente, a gente precisa de políticas assistencialistas, etc., porque nós somos um país de população pobre, não somos um país pobre. De população pobre. Então, assim, mas existe, tudo isso começou com a pergunta da colega, existe um mecanismo interno, entendeu? Inclusive pode levar à cassação do mandato do vereador, e existe fiscalização externa. O que falta é controle social. Entendeu? A sociedade ela fala muito para a vizinha, mas ela não atua de forma que sua fala ecoe e traga resultados. Mais alguma coisa, gente? É inconstitucional. É notoriamente constitucional. Infelizmente, a cidade virou palhaçada. Entendeu? Isso, hoje, com a era da tecnologia, eu mesmo recebi aqui. Eu tinha até posto para mostrar a vocês, só que eu tive um sério problema com os meus slides às 5 horas da tarde. Eu tive que refazer todos, porque o computador travou e eu não tinha salvo. Só estava aberto lá no computador. Mas, enfim, virou piada, e é justamente isso. A piada leva à desacreditação. Os representantes eles não podem ser desacreditados. Erros vão ser cometidos, sem sombra de dúvidas, porque o ser humano tem uma das características do ser humano é a falhabilidade. A diferença é erros grosseiros como esse. Não se emenda a Constituição, o vereador não emenda a Constituição Federal, ponto, acabou, no estadual. Por quê? Porque é falta de competência, é porque são inferiores? Não, porque dentro da competência pré-estabelecida não foi estabelecida a de emendar a Constituição. Eles fizeram. E estão conhecidos no mundo, provavelmente, e desacreditados. E virou piada a cidade. Eu fiquei triste, que é no meu estado, né? Você fala, o que aconteceu na Bahia? Eu falo, pô. Mas, enfim, acontece. Lá tem muita coisa que é boa. Mais alguma coisa, gente, eu posso ajudar em mais alguma informação? Obrigado. Nós aqui agradecemos, Dr. Tony, pela valiosa colaboração desta noite. Gostaríamos de entregar um certificado de participação. E espero que tenha muitos mais. Uma lembrança, tem sim. Uma lembrança. Muito obrigada. Obrigado a você.
antes de terminarmos aqui, enquanto aguardamos, lembrar que amanhã é a entrega dos certificados para quem participou do curso, né? A partir das 7h30, vamos procurar não chegar muito tarde, só para a gente só fazer esse término, né? E confraternizarmos um pouquinho, tá bom? Muito obrigada.